Jefté e sua promessa. O povo de Israel já havia experimentado muitas vitórias e livramentos, mas também muitas vezes se esquecia do Senhor e seguia outros deuses. Quando isso acontecia, a nação sofria muito, pois inimigos fortes vinham atacá-los e os deixavam em dificuldades. Naquele tempo, os amonitas eram um desses inimigos cruéis. Eles se levantaram contra Israel e estavam prontos para guerrear, causando medo e desespero entre as famílias. Era uma época de grande incerteza, e o povo sabia que precisava de alguém que os conduzisse à vitória. Foi então que o nome de Jefté começou a ser lembrado. Ele era um homem valente, forte e corajoso, mas havia uma mágoa em sua história. Jefté era filho de Gileade, com uma mulher que não era a esposa oficial. Por causa disso, seus irmãos o rejeitaram e não quiseram dividir a herança da família com ele. Triste e sem ter para onde ir, Jefté saiu de casa e passou a viver em uma terra distante. Ali, ele reuniu homens que também eram rejeitados e formou um grupo de guerreiros. Aos poucos, ganhou respeito por sua liderança e habilidade em batalhas. Quando os amonitas ameaçaram atacar, os anciãos de Israel procuraram alguém capaz de liderar. Lembraram-se de Jefté e foram até ele. Ao encontrá-lo, pediram que viesse lutar por Israel. Jefté olhou para eles com desconfiança. Afinal, eram os mesmos que antes o rejeitaram e expulsaram. Ele perguntou: "Por que agora vem até mim, quando estão em aflição?" Os anciãos responderam que precisavam dele e prometeram que, se aceitasse, seria o chefe de todo o povo. Jefté fez um acordo com eles e voltou para liderar Israel. Mas antes de sair para a batalha, decidiu enviar mensageiros aos amonitas, tentando resolver o conflito com palavras. Ele explicou que Israel não havia tomado a terra deles, mas que foi o Senhor quem deu aquelas terras a seu povo. Mesmo assim, os amonitas não quiseram ouvir. Estavam determinados a guerrear. Jefté então se preparou para a batalha. Antes de marchar, ele orou ao Senhor e fez uma promessa. Com sinceridade, Jefté disse: "Se entregares os amonitas em minhas mãos, quando eu voltar em paz, aquilo que sair primeiro da porta da minha casa para me encontrar será dedicado a ti." Era uma promessa ousada e cheia de emoção. Jefté queria mostrar que sua confiança estava no Senhor, mas não percebeu a seriedade do que havia dito. Ainda assim, ele foi para a guerra. A batalha foi intensa. Os exércitos se enfrentaram com força, e o povo de Israel estava cheio de coragem, pois sabiam que Deus estava com eles. Jefté liderava com sabedoria e bravura, conduzindo os homens à vitória. Os amonitas foram derrotados de maneira esmagadora. Israel celebrou, pois o Senhor havia livrado seu povo mais uma vez. O coração de Jefté estava cheio de gratidão, e ele começou o caminho de volta para casa. Mas havia algo que ele não esperava. Quando se aproximou de sua casa, ansioso para ser recebido com alegria, sua filha saiu correndo para encontrá-lo. Ela era sua única filha e estava cheia de felicidade, dançando e tocando pandeiros para celebrar a vitória do pai. No mesmo instante, Jefté se lembrou da promessa que havia feito. Seu coração se encheu de tristeza e ele rasgou suas roupas em sinal de dor. Disse à filha: "Ai de mim, minha filha. Fiz uma promessa ao Senhor e não posso voltar atrás." A filha ouviu as palavras e, mesmo jovem, mostrou coragem e fé. Ela respondeu: "Meu pai, se você fez um voto ao Senhor, cumpra-o, pois ele lhe deu a vitória sobre os inimigos." Ela apenas pediu um tempo para ir às montanhas com suas amigas e chorar por nunca poder casar ou ter filhos. Jefté permitiu, e durante 2 meses ela foi ao campo, se despedindo da vida que sonhava ter. Depois desse tempo, ela voltou para o pai. Jefté cumpriu a promessa que havia feito. Desde então, Israel passou a lembrar da filha de Jefté todos os anos, reconhecendo sua coragem e obediência diante de uma situação tão difícil. A história de Jefté ensina uma lição muito importante. Mostra que Deus é fiel e concede vitórias, mas também que precisamos ter cuidado com as palavras e promessas que fazemos. Prometer algo sem pensar pode trazer dor e arrependimento. Ao mesmo tempo, a coragem da filha de Jefté revela como até os jovens podem ter um coração confiante em Deus, aceitando até mesmo situações difíceis com fé. As crianças de Israel aprenderam com essa história a pensar antes de falar e a confiar que o Senhor sempre está atento ao coração sincero. Pais e mestres usavam essa lembrança para ensinar que Deus não precisa de votos apressados para agir, mas deseja obediência e confiança. Mesmo em sua dor, Jefté foi lembrado como um juiz de Israel que libertou o povo. Seu nome aparece entre os heróis da fé, pois apesar de seus erros,
ele acreditou que o Senhor podia dar vitória. A filha de Jefté também ficou na memória como exemplo de entrega e coragem. Sua atitude mostrou que amar a Deus é mais importante que qualquer sonho pessoal. Assim, a história de Jefté e sua promessa se tornou parte do legado do povo de Israel. Ela continua sendo contada de geração em geração, para que todos entendam o poder da fé, a seriedade das palavras e a grandeza de confiar em Deus em todo o tempo. Muitas famílias refletiam juntos sobre a necessidade de pensar antes de prometer algo. As crianças ouviam atentamente e aprendiam que Deus deseja que sejamos sinceros, mas também cuidadosos. Essa narrativa era repetida nos lares, nas reuniões e nas festas, lembrando que a verdadeira vitória não vem da força dos homens, mas do cuidado do Senhor. E assim, até hoje, a história de Jefté e sua promessa continua a ensinar sobre fé, responsabilidade e obediência a Deus.